8 horas, 2 minutinhos, voltamos com o Bom Dia Litoral de hoje. Muito obrigado, telespectador, pela audiência. Daqui a pouquinho, na edição dessa quarta-feira do Bom Dia Litoral, mais informações sobre a BR-277 e também informações do setor policial. Então fique ligadinho no Bom Dia Litoral de hoje. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre a situação das rodovias que ligam Curitiba ao litoral paranaense. Agora, no BDL, temos o quadro Direito do Consumidor. Nesta quarta-feira, eu recebo aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, doutor Maurício Vitor. Sempre um prazer recebê-lo aqui, doutor. Na quarta-feira passada, não tivemos a edição do Direito do Consumidor, porque foi o Dia Internacional das Mulheres. Tivemos uma edição especial aqui no Bom Dia Litoral. Mas nessa quarta-feira, o doutor, então, voltando a ocupar o seu lugar aqui no Bom Dia Litoral para falar sobre direitos do consumidor. E, doutor, eu quero falar sobre uma situação que chamou muito a atenção, ganhou repercussão nacional, porque operadoras telefônicas foram obrigadas, então, a ressarcir consumidores que tiveram cobranças indevidas na fatura. Esse tipo de situação é uma situação recorrente? Como o consumidor pode se proteger desse tipo de cenário? E também a importância dessa decisão na sua avaliação. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe. Bom dia aos nossos queridos amigos telespectadores. Na quarta passada, Dia Internacional da Mulher, hoje, Dia Internacional do Consumidor. Olha só que interessante. Então, estamos aí para atender os consumidores e parabéns aos nossos consumidores, né, de todo o litoral, de todo o Paraná, de todo o Brasil. É uma questão bastante delicada, Pierre, essa que você coloca, e não é raro, né? A ação judicial diz respeito a uma operadora, mas ela não ocorre exclusivamente para essa operadora. Então, a decisão judicial certamente terá impacto para as demais que devem se prevenir, porque o que foi objeto dessa ação judicial? Consumidores passaram a reclamar nos PROCONs, nos sites competentes e ao Ministério Público de cobranças indevidas na sua fatura telefônica. O que era essa cobrança indevida? Era uma doação para um instituto que cuidava de saúde de criança. Quem há de se negar a fazer uma doação para um instituto que esteja realmente voltado ao atendimento de criança? Ninguém, né? Uhum. As operadoras, então, ligavam para os consumidores, pediam autorização para esse débito, no mais das vezes. E esse débito ocorria, em algum momento o consumidor decidia que não queria mais e esse débito não era cancelado. E em muitos dos casos sequer havia ligação e autorização, vinha simplesmente na fatura aquela doação. Muitos consumidores, em razão de uma causa, né, sequer reclamavam, mas alguns passaram a reclamar. Essas reclamações começaram em 2011, e foram até 2015 na tentativa de acordo com a operadora, que não fez acordo, que não devolveu o recurso por via administrativa, por via amigável, nem após a instauração de um inquérito civil. Resultou, então, na propositura da ação judicial pelo Ministério Público. E nessa ação judicial iniciada em 2015, constatou-se que essa cobrança ocorreu pelo menos de 2004 a 2011. E o julgamento, embora tenha demorado, deu razão ao Ministério Público. Então, a condenação da operadora que fazia essa cobrança, e por enquanto é uma só operadora, e deve vir mais pela frente, ela está obrigada a indenizar o consumidor pelo valor cobrado, mais idêntico valor como multa. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor prevê que a cobrança indevida deve ser devolvida em dobro ao consumidor. Então, todo aquele consumidor que tenha tido em algum momento um desconto indevido em fatura, deve, neste momento, se habilitar junto ao Ministério Público, né, procurar os PROCONs e que vai conduzir ao Ministério Público, porque agora vem uma ação de execução de sentença. E para essa execução é preciso liquidar a sentença. E liquidar é saber quanto você e o nosso telespectador foi cobrado indevidamente. Então, se você tiver documentos
que comprovem essa cobrança, apresente-se ao PROCON, ao MP, para você participar dessa execução de sentença e ter de volta o valor cobrado indevidamente, além de uma multa de igual valor para ser devolvida pela cobrança indevida. E mais que isso, houve uma condenação também em danos morais coletivos, que vai se reverter ao mercado de consumo de alguma forma, conforme deliberação do Ministério Público. Então, é um caso emblemático, é um caso que eu imagino que poucas pessoas não tenham passado por uma situação como essa e que qual é o meu aconselhamento aos nossos consumidores? Proteste, não aceite a cobrança. Essas cobranças nem sempre vão, e este é um caso concreto, para a entidade. E a entidade em si, ainda foi constatado que está com o CNPJ inativo há muito tempo, portanto não está nem em atividade. Então esse dinheiro não teve a destinação que aqueles consumidores que autorizaram gostariam de ter, de ver aplicado aquele recurso em benefício de crianças com problemas de saúde. Sugestão, quando tiver que fazer uma doação, faça próximo. Procure o Provopar da sua cidade, a APAI da sua cidade, as entidades filantrópicas locais, igrejas, qualquer congregação religiosa, ONGs próximas de você, porque assim você tem a certeza da aplicação do recurso para que não ocorra algo como a gente está vendo nesse caso concreto, né? Não só uma cobrança indevida, como sequer a aplicação devida do dinheiro. Muito interessante esse ponto, porque eu ia conversar exatamente sobre essa possibilidade do dinheiro não chegar à entidade. E você viu aqui, o doutor acabou de falar, nesse caso específico, a entidade já estava com o CNPJ inativo há bastante tempo. Ou seja, o consumidor ele acabou sendo lesado porque o dinheiro que lhe foi cobrado em muitas oportunidades de forma indevida sequer foi para entidade alguma. Pelo menos essa é a investigação. Então é muito importante ficar atento. Agora, doutor, sabemos que por vezes o telespectador que está acompanhando o Bom Dia Litoral, ele pode querer fazer uma doação, talvez ele até já ajude uma entidade próxima da cidade onde ele mora, no local onde ele reside. Mas mesmo assim, digamos que ele recebeu aquela ligação, falou, poxa, vou ajudar essa entidade aqui. E aí ele opta por isso. Ele pode cancelar a qualquer momento? Existe um prazo para ele continuar com essa doação? Ou ele pode fazer só uma vez e não fazer mais? Como é que funciona nesses casos? Importantíssimo o questionamento, Pierre, para que o consumidor saiba como agir, né? Recebida a ligação, a primeira coisa a se fazer é solicitar um número de protocolo, né? Porque aquilo tem que estar documentado por gravação e por sistema na operadora que ofereceu esse serviço para fazer a doação. Além do número de protocolo, ele precisa ser orientado, e isso ele deve exigir, em relação aos termos. Olha, eu quero fazer a doação por 1 mês. Existe algum prazo aí que eu precise declarar que não quero mais? Quais são as condições dessa minha adesão a uma doação? E tudo isso deve estar gravado e com o número do protocolo ele depois pode solicitar o cancelamento daquela cobrança e tem todos os critérios para isso, né? Se ele não tiver, eventualmente, não tendo a gravação ou não tendo o protocolo, não se encontra a gravação, uma das questões envoltas nesta ação foi exatamente a questão das gravações. A operadora telefônica negou-se a fornecer as gravações porque seriam mais de 14 mil usuários atingidos e seria um volume muito grande de gravações. Mas, de todo modo, se você possuir o protocolo, que a gente orienta que faça de plano, como primeira atitude, você passa a ter condições de exigir um fato concreto individual, né? E não passa por uma situação como essa. Está no meio de tantas, como é que eu vou achar? Não, eu tenho aqui o protocolo, é este. E aí tem a obrigação, a operadora, de atender o pedido de cancelamento, né? E se não o fizer, vai incorrer exatamente nisso que nós estamos informando hoje, numa cobrança indevida que é passível de devolução em dobro ao consumidor. E é muito importante que o consumidor sempre reclame quando for cobrado indevidamente. Agora, doutor, eu quero mudar um pouco de assunto. Quero falar um pouco sobre a situação da BR-277. Já citamos isso em outras oportunidades. Quando, logo que acabou o pedágio, a gente falou sobre isso. Aliás, inúmeras vezes aqui no Bom Dia Litoral, mesmo após a situação caótica, já abordamos como o consumidor pode agir no que diz respeito
de se sentir lesado na rodovia que liga Curitiba ao litoral paranaense. Nos últimos dias, a gente viu crescer o número de reclamações e problemas nessa rodovia. Inclusive, em alguns momentos, o tráfego ficou bloqueado. O consumidor, porque acaba, sei lá, furando o pneu, o consumidor, porque acaba não conseguindo trafegar, ele pode reclamar, ele tem algum direito a fazer uma reclamação no que diz respeito à BR-277, mesmo a rodovia, nesse momento, não estando com cobrança de pedágio? Boa questão, Pierre, porque muitos dos nossos telespectadores, consumidores, imaginam que, não havendo pedágio, aquelas questões que poderiam gerar indenização a ele não estão presentes. Estão sim, porque o consumidor paga todos os impostos, inclusive os estaduais e federais, para a conservação de rodovias. Então, se a rodovia não está com a segurança do tráfego, com a garantia de trafegabilidade adequada, causando danos, sejam de ordem material, direta ou indireta, a direta é o veículo sofrer um problema por um buraco, por algum objeto na pista, ou indireta, por um atraso indevido, né? Fala-se muito em caso fortuito. Caso fortuito. Conversamos ainda há pouco sobre um caso fortuito clássico, um incêndio num caminhão na rodovia. Isso ninguém tem condição de prever e é um caso fortuito. Agora, os outros fatos que estão ocorrendo nessa rodovia não são caso fortuito. É verdade que estamos sofrendo um período e uma temporada de chuvas além do normal, isso é certo, mas com os danos que estão sendo apresentados pela rodovia, está claríssimo que possivelmente tenha ocorrido uma omissão na necessária conservação de encostas, de muros de arrimo, enfim, da garantia de segurança da rodovia. Isso pode ter sido feito de forma pontual para casos específicos, mas não foram feitas, ao que tudo indica, obras que garantissem essa segurança por um tempo razoável. E nós estamos falando de uma rodovia que está localizada em encosta de morros. Portanto, é previsível que tenha que ocorrer obras de drenagem, manutenção de drenagem, de sustentação de estruturas, muros de arrimo, para que essa rodovia não desça morro abaixo. Então, eu ousaria dizer que compete, claro, aos órgãos responsáveis, técnicos, para verificarem isso, mas que não houve ou pode não ter havido a conservação devida para o médio e longo prazo durante o período concessionado. De modo que, embora estejam os governos estadual e federal obrigados a reparar, cuidar da rodovia, mas estão também os consumidores, através de suas entidades de proteção, no direito de fazer uma verificação mais profunda disso e, quem sabe, imputar até um pleito indenizatório em relação a quem deveria ter agido no tempo e não o fez. Doutor, muitíssimo obrigado pela aula de Direito do Consumidor. É sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Até a próxima semana. Prazer estar aqui, Pierre, apesar da estrada, né? Hoje não foi uma manhã fácil, mas como eu me preveni sair muito cedo de Curitiba, a gente conseguiu chegar em tempo. Mas isso que está acontecendo não é justo com os nossos litorâneos, né? Essa rodovia precisa ser urgentemente reparada e posta em condições de garantir segurança e agilidade no tráfego. É um prazer estar aqui com vocês todos, com os nossos telespectadores nesse estúdio e até a próxima quarta com a parabenização do nosso consumidor pela passagem do Dia Internacional do Consumidor. Pois é, para finalizar, consumidor, parabéns pelo Dia Internacional do Consumidor. Você que é uma peça fundamental para a economia do país, do mundo, e sendo um consumidor mais consciente, você ajuda ainda mais a economia local.